acabei de liberar para você a aula deste bolso, que é o bolso embutido. Uma aula que ficou lindona, né? Esse bolso completinho. Esse é um dos espelhos da bolsa Susan. Agora eu vou fazer o outro lado, o outro espelho. E no outro espelho eu vou fazer um outro modelo de bolso, tá? Tenho aqui o outro espelho e aqui então eu vou fazer um outro modelo de bolso, tá? Aqui eu tô mostrando para você a versatilidade dessa peça. Uma peça que você pode variar. Com um único molde, você consegue várias variações para você apresentar para os seus clientes. Com um único molde, você consegue uma variedade de clientela para gostos diferentes, né? Você pode variar nos bolsos, você pode variar no modelo da alça de mão. Você pode fazer ela mais magrinha, como a Susan Fine. Você pode fazer ela mais gordinha, como a Susan Tote, tipo uma maletinha, certo? Então, tem muita variação. E agora, nesta aula, eu vou ensinar a fazer um outro modelo de bolso, tá? Vamos lá, então? Vamos começar? Já vou abaixar a câmera pra gente já tá adiantando a aula. Vamos diminuir essa luz, certo? Então, aqui eu tenho a Susan cortadinha, tá? Vou passar esse bolso pra cá. Como é que eu vou fazer esse espelho aqui, o bolso deste lado? Já ensinei o bolso embutido e já ensinei o bolso chapado com o zíper escondido, certo? Agora eu vou fazer um bolso com lapela e o abotoamento com botão imantado, tá? Então, aqui nesse espelho, eu venho aqui, vou colocar um bolso, que é um bolso chapado. Vamos fazer o acabamento aqui bonitinho, né, com o forro. E vai uma lapela, certo? Essa lapela, ela tem que estar bem organizada, bem arrumadinha, bem feito o acabamento aqui em volta, para ficar uma peça luxuosa mesmo, uma peça muito bem produzida. E o fechamento em botão imantado, certo? Aqui já está estruturado. Esse material é um doll, tá? Essa estampa é uma estampa exclusiva Helena Cometti. Essa estampa de zebra na cor preta com fundo em caque. Olha que coisa mais linda, tá? Chique demais, né? Estampa exclusiva aqui da Helena Cometti. E já está estruturado também. Já tá com a estrutura, que é a espuma torneada de 3 milímetros dublado na malha. Material que tem aqui na loja. O link tá logo aqui abaixo do vídeo, tá? Para você poder entrar na loja e adquirir o quanto você quiser e na hora que você quiser. Então, aqui está o bolso. Aqui eu tenho a lapela. A lapela eu cortei ela 2 vezes, tá? Ó, 2 vezes o mesmo tamanho. Um lado sem estrutura nenhuma, certo? E o outro lado com estrutura. Como eu já expliquei no início dessa aula, né? Eu coloco o estruturador grosseiramente, né? Deixo ele sobrando dos lados. E depois que já tá colado certinho, aí sim eu venho com a tesoura e faço a limpeza, tá? Para deixar a estrutura bem certinha dessa forma, ok? E aqui, então, o espelho. No espelho, eu não coloquei a estrutura nessa parte toda, olha só. A estrutura vai somente em uma parte, a parte aqui de cima. Por que que não tem estrutura aqui na parte de baixo? É claro que aqui vai forro, né? E nessa parte aqui,
já tem o bolso que está totalmente estruturado. E aqui ainda vai mais o forro também. Então, não há necessidade de ficar com duas camadas de estrutura. Uma camada é o suficiente, que é a do bolso. Por isso que nessa parte de dentro, tá? Aqui no espelho, foi colocado estruturador somente em uma parte. Aqui eu calculei 11 centímetros. 11 centímetros, 11. Passei uma linha, tá? Risquei, né? Com lápis. E coloquei somente desses 11 centímetros para cima, é que eu coloquei a estrutura, certo? Ok? Essa parte da estruturação. Então, vamos colocar o forro no bolso, para colocar o bolso aqui. Depois, então, a gente vem com a lapela, tá? E temos que deixar, é claro, um lugarzinho, um espaço para colocar a etiqueta, mas a etiqueta eu posso colocar aqui, desse outro lado. Vamos lá, então. Aqui eu tenho o forro, tá? Ó. Então, eu vou pregar o meu forro aqui. Vamos colocar essa imagem mais pertinho. Aí. Essa costura, a largura do calcador, tá? Meio pezinho de máquina somente. Ó. Ok? Aí eu viro ela. Aqui eu vou passar uma costurinha de quebra. O que que é costura de quebra? É aquela costura na beiradinha, para isso aqui ficar bem firme e não tombar pra frente, tá? Isso aqui fica bem viradinho para trás. Então, o que que eu faço? Eu pego toda essa parte aqui, essa beirinha, né, que foi costurada, essa margem de costura, e eu deixo ela todinha pro lado do forro, certo? Todinha virada aqui pro lado do forro. Aí eu venho aqui, seguro bem firme esse forro, bem esticadinho, e passo aqui uma costurinha de quebra. Olha só. Tá vendo? Fica bem firme, fica bem tombadinho mesmo pra parte do forro. Aí eu vou passar novamente outro pesponto, só que agora ele já fica todo tombado pra trás, certo? Olha só, não precisa fazer esforço nenhum, porque ele já fica bem tombadinho pro lado de dentro do bolso. Eu venho aqui, então, e faço aqui um pespontinho largo, tá? Da largura de meio calcador. Pespontinho larguinho. Aqui atrás, olha só como ele fica bem tombado, bem retinho, bem firme. Uma costura bem feitinha mesmo, ok? Feito isso, eu vou marcar o meio. Junta bem certinho esse bolso. E marca aqui o meio. Marquei o meio. Vou pegar aqui o meu espelho e vou fazer a mesma coisa. Juntar redondinho com redondinho. Redondinho com redondinho. Pego o bolso, então, e vou colocar aqui, vou casar pique com pique aqui embaixo, tá? Olha só.
pique com pique. Tá vendo que eu não preguei o forro? Ó, o forro tá solto. Coloca aqui, pique com pique certinho. Casa aqui a parte redondinha, bem certinho. E vou fixar a lateral do meu bolso. Com jeitinho. Passou um pouquinho a parte redonda, dá um retrochassozinho e sai fora, tá? Aqui não vai ser costurado, aqui a parte de baixo, tá? Vem aqui do outro lado. Vamos ajeitar também aqui a partezinha redonda, ó. Casa aqui, né? Pique com pique, redondinho com redondinho. Aqui ele fica levantadinho assim, é assim mesmo, tá? Ó, redondinho ali, bem certinho. Vem aqui, ajeita. Ó, tá vendo? Ele fica aqui levantadinho, é exatamente isso. Exatamente assim que tem que ficar, tá? E aqui não, aqui a gente não vai mexer por enquanto. Por que não? Porque eu tenho que marcar a colocação do botão, a posição do botão. E o botão que eu vou colocar aqui, ele vai ficar embutido, a parte do avesso do botão vai ficar embutido aqui dentro do forro, tá? Então, é por isso que eu não vou fechar aqui por enquanto. Isso tem que ficar aberto, tá? Mas isso não impede que a gente consiga pregar o bolso certinho, como já tá pregado. Eu vou tirar aqui só o excesso de forro, tá? Pra marcar a posição do botão, eu preciso da lapela. A lapela tem que estar na posição certinha pra colocar o botão que vai na lapela, pra daí então marcar a posição do botão aqui embaixo, certo? Então, por isso é que a gente coloca o bolso, aí na sequência eu vou preparar a lapela e colocar a lapela aqui em cima. Vou colocar a lapela já sabendo a posição do bolso, certo? Então, tudo isso é uma sequência que tem que ser seguida para que tudo se encaixe, para que tudo dê certo, ok? Então, isso feito dessa forma, eu vou então pegar a lapela e preparar essa lapela. Tenho aqui duas partes, tá? Uma com estrutura e a outra sem. Vou colocar uma parte em cima da outra, ó, bem certinho. Você pode ir à mão livre ou de repente colocar aqui uma presilhinha para deixar isso bem firme na posição, não escorregar. Ó. Bem arrumadinho. Como o corte tá bem certinho, a gente pode já ir sem riscar, já fazer a costura aqui bem rente, bem certinho, tá? Não vou passar risco nenhum aqui pra riscar a lapela. É o que normalmente a gente faz, né? Riscar direitinho, mas aqui não precisa, porque ela tá bem cortada. A única coisa que eu vou fazer é abaixar um pouco esse ponto, porque eu tô no número 5. E para fazer cantinho de lapela, o ideal é um ponto menor. Então, eu coloquei aqui no número 4 para fazer o cantinho aqui bem redondinho, bem certinho. O ponto tem que estar menorzinho, tá? Então, vamos lá.
Olha só. Cantinho bem costuradinho, tá? Mesmo assim, mesmo o cantinho estando na beirinha e com a costura bem redondinha, olha só, a gente assim mesmo precisa dar uma refiladinha aqui, somente na parte redonda, tá? Dá uma refiladinha pra ficar um pouquinho menor. Pra, na hora de virar, né, na hora que tiver viradinho, essa parte aqui do cantinho redondo, essa é boa, né? Cantinho redondo. Pra ele ficar bem redondinho, não ficar aqueles bicos aquadralhados que deixa a lapela feia. Tá bom? Aí, tirei um pouquinho, então. E agora eu vou virar. E aqui, então, a gente tem que deixar esse cantinho bem redondinho. Não pode ficar com um cantinho quadrado. Tem que ficar bem redondinho. Certo? Ó, tá vendo que aqui tá meio quadradinho, ó? Ó, bem aqui, ó, tá bicudinho? Vai lá e dá uma ajeitadinha, não deixa ficar bicudinho não, tá? Fica bem redondinho. Vou fazer o pesponto, a linha tem que ser da mesma cor, tanto em cima quanto embaixo. Então, em cima eu já tô com a linha marrom. Na parte de baixo, não. Vou trocar e vou colocar a linha marrom embaixo também. Prontinho. Aí sim, agora a gente pode fazer o pesponto, tá? Normalmente eu faço o pesponto à mão livre, tá? Coloco aqui e venho fazendo o pespontinho. Mas se você de repente quiser fazer um pesponto bem uniforme, bem certinho, você pode usar um guia como esse daqui, que é o guia G20. Você pega o guia e coloca aqui, ó, bem do ladinho aqui do calcador, certo? Ó, coloca ele aqui. É um guia com imã, então ele fica bem firme, bem forte aqui e faz com que o pesponto fique regular a volta toda. Fique bem bonitinho, tá bom? Eu vou pegar também o meu molha-dedo aqui, que é essa espuminha onde eu coloco óleo Singer, certo? Pra dar uma alisada. Eu gosto de usar sempre o molha-dedo o produto deslizar melhor embaixo do calcador. Assim a gente não corre o risco do pesponto ficar feio. Ó, venho aqui e vou fazer o pespontinho. Agora o ponto pode estar maior, o ponto não precisa estar pequenininho aqui não, tá? Esse guia G20 eu tenho na loja também, tá? Se você quiser, é só entrar na minha loja, o link tá aí abaixo, e adquirir também o guia G20.
esse ponto bem bonitinho, tá? Vou tirar o guia daqui. Feito isso, eu vou marcar o meio. Marco aqui o meio certinho. E aqui a gente vai fazer uma dobrinha assim, ó. Que essa lapela, ela vai ficar dessa forma, ó. Ela vai ficar curvadinha. Então, a tendência dela é a sobrar, ó. Tá vendo? Vai sobrar isso daqui. Se eu forçar isso a ficar pregadinho aqui retinho, conforme eu vou fazer essa viradinha, né? Porque ela vai ficar dessa forma, vai estufar aqui, tá vendo? Olha só. Vai estufar aqui e isso vai ficar levantando a lapela à toa, entendeu? Vai ficar feio. Esse negócio dobra aqui, acaba aparecendo essa saliência e não fica legal. Então, isso daqui é uma sobra que a gente tira nesse momento. Olha só. Entendeu? É uma sobrinha mesmo que tem que ser tirado pra lapela, então, ficar bem bonita. Dá a impressão que vai ficar faltando, né? Porque sobra aqui em cima. Mas não, na posição certa que ela vai ficar, isso vai ficar perfeito. Então, a gente tira aqui mais ou menos um meio centímetro desse material. A gente sai de nada aqui do cantinho. O que é sair de nada? É sair de nada. Pega ali no começo, onde tá tudo juntinho. Ó, e vai entrando. Eu vou fazer a costura e vou te mostrar já já, ó. Chega até o meinho aqui, onde foi tirado mais ou menos uns 6 milímetros eu tirei. Ó, e vem. Certo? Ó, aí aqui fica esticadinho e aqui fica sobrando. Mas na posição certa que a lapela vai ficar, isso aqui vai ficar na posição certinha, ok? Então, essa sobra aqui a gente tira. Vem aqui e vamos tirar essa sobrinha. Uma tirada importante, viu? Tirou ali quase 6 milímetros. Dá o pique aqui novamente. E daí, eu já vou marcar a posição do botão. Antes de colocar a lapela, eu já marco a posição do botão aqui. Olha só. Somente na lapela eu vou marcar a posição do botão, certo? Vou colocar aqui e aqui. Ou, de repente, se você quiser colocar um torniquete bem bonito, né? De repente, você tem aí um torniquete pra colocar aqui, fica bonito também, tá? Torniquete bem legal, um modelo diferente de fecho pra lapela, pode colocar, certo? Aqui dá pra usar a inspiração pra usar, né? Usar a inspiração aqui pra peça ficar cada vez mais linda. Então, fica bonito. Botão imantado, torniquete, um fecho diferente. Tudo que você tiver de lindo aí dá pra colocar que vai ficar bem bonito, certo?
eu vou colocar botão imantado com rebite, ok? A gente dobra cantinho com cantinho aqui, bem certinho, ó, cantinho com cantinho, e vou fazer a marcação aqui. Vou colocar um botão 18, um botão 18, botão imantado, 18 com rebite. E furo, já fura os dois lados juntos, porque daí a marcação já fica certinha. Já vou colocar o botãozinho aqui. Olha só. Não apertei ainda, agora precisa levar no balancinho, né? Pra poder apertar o botão. Mas na onde tá o furo, eu coloquei a 2 centímetros da beirinha aqui do pesponto pra cima, até a posição do furo, 2 centímetros na altura, e na largura, 2,5 centímetros, tá? Aqui na largura, 2,5 centímetros, e na altura, 2 centímetros, para dar a posição do botão, ok? Por enquanto, eu não vou apertar, vai ficar assim, eu vou colocar, vou pregar a lapela primeiro, aí depois que marcar e colocar o botão de baixo, daí eu levo no balancinho pra apertar, tá? Olha a posição da lapela, como é que ela fica, tá? Então, aqui, agora já dá pra colocar a lapela, vamos pregar a lapela aqui. Aqui eu tenho a minha marcação de meio e tenho a marcação de meio aqui em cima. Aí, eu vou marcar a posição que eu quero essa lapela. Eu não quero ela muito para baixo, mas também não quero ela muito para cima. Eu quero ela mais ou menos aqui. Mais ou menos nessa posição. É essa posição que eu quero, porque eu não quero ela muito aqui coladinha. Se você quiser colocar ela mais aqui embaixo, fique à vontade, ó. Pode colocar ela pertinho do bolso aqui embaixo. Também vai ficar bonitinha, certo? Mas eu quero ela um pouquinho mais pra cima. Ó. Eu vou colocar ela a 3 centímetros aqui da posição do meu bolso, certo? Então, eu vou fazer uma marquinha. Aqui, vou marcar aqui 2,5 centímetros. E aqui também 2,5 centímetros. Só para me ter uma marcação exata de onde eu vou encostar ela. E vou fazer um risquinho aqui. Aí, aqui no meio, a mesma coisa. Pique de cima e pique de baixo, ó. Eu coloco a minha régua, pegando os dois piques, o pique aqui de baixo e o pique aqui de cima. E na direção da linha, então, eu vou fazer uma marquinha. Olha, tá vendo? Bem na direção do pique aqui de cima, eu fiz uma marquinha. E tracei a linha com 2,5 centímetros. Aí, eu vou encostar essa beirada aqui da lapela, eu vou encostar ela aqui na minha linha, para que ela fique na posição que eu quero, certo? Então, como aqui eu tenho pique, eu vou encostar o meu pique da lapela bem na marcação que eu fiz aqui no meio.
encosto aqui e tenho a linha reta para me guiar também. Aqui não precisa fazer uma costura muito larga, é somente a costura da largura de meio calcador, ó, nada de costura larga. E vem seguindo a linha que foi riscada até o final. Retrocesso pequeno. Olha lá. Feito isso, eu vou deitar a lapela bem certinho, ó. Eu vou deitar ela e o pesponto que eu vou fazer aqui em cima agora, que eu vou fazer um pespontinho, esse pespontinho eu quero que ele cubra essa margem, por isso que essa margem de costura aqui do pregamento da lapela foi uma margem pequena, ela tem aqui no máximo 5 milímetros, tá? No máximo. Aí aqui, como eu vou ajeitar ela, deixar ela bem deitadinha, e como tem estrutura aqui embaixo também, tem um reforço legal, né? Então, vamos, ó. Vou então passar o pesponto aqui. Retrocessozinho pequeno no início, tá? 2 pontinhos no máximo. Vem com o pesponto. Lapela bem esticadinha, bem assentada. Olha que lindeza. Ó. Tá? Viu como ficou bem certinho? Aí agora, para marcar o botão de baixo, eu vou pegar novamente o meu furador e a minha canetinha. O que eu faço? Eu tô vendo que a minha lapela tá na posição certinha, ó, tá vendo? A mesma quantia que sobrou aqui desse lado, sobrou também do lado de cá. A mesma quantia. Deixa eu virar aqui meu ring light. Aí. Ficou mais clarinho, né? Ó, tá vendo? A mesma quantia que sobrou aqui, sobrou aqui. Por quê? Tá bem marcado, tá tudo na posição certinha. Aí eu venho aqui, então, vou pegar esse botão que já está aqui, ó. Tudo bonitinho, certinho. Segura a lapela. Vem aqui e eu vou pôr o meu dedão aqui, ó, em cima do meu rebite aqui do botão e vou apertar. Conforme eu aperto, o botão vai marcar a posição aqui de baixo. Eu venho aqui e faço a minha marca com a canetinha de sintético, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui no outro botão. Ó. Marco. Aí venho aqui e marco com a caneta. Por que que tem que marcar com a caneta? Porque a marcação que é feita aqui, ó, tá vendo? Aqui tem uma pontinha aqui saliente, certo? Porque esse daqui é o macho. Esse é o macho do botão. Essa pontinha saliente faz com que eu, apertando, fique marcado. Mas a marcação fica ali durante alguns segundos só. É bem pouquinho. Aí eu venho e faço a marcação em cima da marquinha, faço a marcação com a caneta, tá? Pra poder, então, colocar ali o gabarito, né, do botão e fazer a marcação
certinha para que eu possa colocar a parte fêmea do botão que vai aqui embaixo, certo? Aí eu pego o gabarito, que é esse aqui, ó, gabaritinho do botão. Aquela parte que eu marquei ali com a canetinha, eu vou colocar esse furinho aqui do gabarito, ó, bem ali no meinho. Vem aqui bem no meinho, coloco ali e pego então a caneta e venho e faço a marcação do gabarito para colocar o botão na parte de baixo. Isso aqui é um processo super rápido e fácil, tá? Prontinho. Olha lá como é que fica. Tá vendo? 2 marquinhas e 2 marquinhas. Eu vou abrir, então, essa marquinha que eu fiz. O furinho é só a marcação para me colocar o gabarito. O furinho eu não vou fazer nada. Eu vou abrir somente as 2 marquinhas maiores, né, que eu fiz. E vou abrir com isso aqui, ó. Tá? Aí, como o bolso tá ainda aberto, eu venho aqui, ó, enfio a mão aqui dentro, porque eu não vou abrir o forro, eu não vou cortar o forro, certo? Eu vou cortar somente a parte do material sintético com a estrutura. Aí, venho aqui e faço a abertura, que é onde eu vou colocar o botão. Abrir dos 2 lados. Pronto. Aí, com o buraquinho ali aberto, eu pego a parte fêmea, né, do botão, que é essa daqui, que tem as 2 perninhas, e eu vou colocar ali no buraquinho certinho, onde eu acabei de abrir. Ó. Coloco o botão ali, venho aqui do outro lado, pego aquele gabarito, encaixo aqui na posição, ó, e vou fechar, e fecho ele. Fecha as 2 perninhas, né, pro botão ficar bem fechadinho. E venho aqui do outro lado a mesma coisa. Coloco o botão. Põe o gabarito. E fecha a perninha. O botão fica bem colocado. Aí. Viu que essas ferramentas são todas ferramentas necessárias, tá? Se você não conhece, por o acaso, né? Se você não conhecer, eu tenho essas ferramentas na minha loja, tá? Pode entrar lá e adquirir. Aí é só fechar. Certo? E agora, como o botão já tá colocado, ó, tá vendo? Foi colocado e não aparece nada aqui. Porque ele ficou embutido, ele ficou aqui na parte de dentro. Por isso que o bolso ficou aberto. Como o botão já tá colocado, a gente vem aqui então e fecha a parte de baixo aqui. Bolso fechado. Olha, o bolso ficou grandinho, viu? É um bom tamanho de bolso, tá? Aí, ó, fechadinho. Aqui agora é só levar no balancinho e apertar o botãozinho. Só apertar o botãozinho ali no balancinho e fica tudo prontinho, certo? Aqui não vou colocar forro também, porque a intenção aqui era ensinar o bolso, né? Essa outra versão de bolso
para essa peça, certo? Olha só que graça que ficou. Então, eu tenho aqui, de um lado da bolsa vai ficar esse bolso que é embutido, e do outro lado, esse bolso com a lapela. Vou levantar um pouquinho para mostrar melhor, né? Ok? Eu não tenho balancinho portátil, meu balancinho fica na bancada, tá? Então, o bolso é isso aqui. A hora que a bolsa tiver prontinha, aí eu trago aqui, coloco uma foto aqui para mostrar, tá? Então, a aula desse bolso tá aqui prontinha. Espero que você tenha gostado de mais essa aula, de mais esse bolso versátil para essa peça. É muito bom quando a gente faz peças que dá essa versatilidade, né? Que me dá essa disposição de poder produzir versatilidade nela mesma. Com um único molde você pode variar bastante, tá ok? Então é isso. A aula desse bolso tá prontinho, espero que você tenha gostado, tá ok? Fique com Deus e até a próxima aula.